Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, depende do momento em que você está vendo esse vídeo. Mais uma vez é uma honra para nós do Cursinhos estarmos aqui dialogando sobre literatura com vocês todos, ajudando vocês nessa caminhada para o vestibular. Como vocês bem sabem, eu sou o Felipe Guelph, sou instrutor de literatura do Cursinho CPV, e hoje eu trouxe alguém para um diálogo muito ilustre. Eu tive a honra de ser aluno desta pessoa. Esta pessoa é o professor Alamir, da Universidade Estadual de Londrina. Ele me deu aula especificamente de literatura brasileira. Uma aula sensacional, e é por esse motivo, que eu trouxe ele para este diálogo. O professor Alamir, ele é formado em letras lá em Brasília, fez mestrado também lá em Brasília, sempre voltado à literatura, e tem um doutorado nos Estados Unidos, também em literatura. Esta é a linha de pesquisa do professor, e é por isso que eu trouxe ele para este diálogo. Dito isto, eu passo a palavra ao professor Alamir para que ele possa fazer as considerações iniciais. Olha, muito obrigado, Felipe, pelo convite. Uma boa tarde no momento que a gente está gravando isso, mas meus cumprimentos a esse pessoal que está batalhando para fazer o vestibular da UEL. Isso é muito legal. Em vários momentos na minha trajetória na universidade, eu participei do vestibular da universidade, quer fazendo questões, quer participando da equipe de redação, de correção das redações, mas hoje eu estou afastado. Eu me aposentei o ano passado e eu continuo vinculado à universidade, mas numa condição bem mais tranquila. E por conta disso, né, Felipe, você foi meu aluno exatamente na disciplina em que um dos tópicos era a figura do Gregório de Matos. Então, eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar a você a liberdade de me interromper a hora que você quiser, mas, inicialmente, eu acho que é interessante a gente pensar na figura do Gregório como um retrato da cultura brasileira colonial. Tá? Um momento de uma vida bastante conturbada, em que o Brasil era, portanto, colônia, né? Ele era parte de Portugal, e, por consequência, você tem um problema jurídico que vai permear muito do que nós vamos poder comentar, especialmente na parte satírica do Gregório. Tá? Era território português. A gente tem que pensar que quem nasce aqui, exceto, é claro, o conjunto de africanos que são trazidos para cá forçadamente, ou o pessoal da terra, como se chamava desde antes, né, o índio, esses indivíduos que estão no Brasil, eles são colonos, nascidos em Portugal, e existe uma outra categoria muito interessante, né, que a gente chama de mazombo, que é o indivíduo branco, nascido no Brasil, né, mas ele é parte de Portugal. Isso causa uma questão jurídica bastante peculiar, porque a coroa portuguesa, e esse é um dos traços que a gente vai ver nos poemas do Gregório, é uma coroa que quer olhar a colônia como um local de extração de riqueza. E quem está ali, a coroa quer saber somente do ganho. Ela não vem para cá, ela não se interessa, tanto é que a colonização portuguesa não estabelece universidade no Brasil. No México a gente teve já no século XVI a primeira universidade. Não estabelece a presença de editoras. É por isso que boa parte do que a gente vai ter do Gregório, quer dizer, a maior parte, ou a totalidade do que a gente tem dele, pensando assim, porque depois há algum tipo de impressão, era tudo feito manualmente, tá? Aquilo que a gente vai chamar de manuscrito. E é por isso que os poemas do Gregório, nós não sabemos se eram exatamente escritos por ele. Como também uma parte do que ele escreve, os estudos mais recentes têm demonstrado que ele puxava aquilo de uma outra pessoa. Tá? Ele copiava e alterava. Por exemplo, tem um poema muito interessante, chamado, nessa coletânea que vocês talvez tenham lido, chamado Marinícolas. Eu não vou chegar ao Marinícolas, mas é o poema mais pesado que a gente vai ter. E que fala de uma
homossexualidade, né? De uma homoafetividade. É um poema pesado, crítico, ferino, e que eu recomendo que vocês leiam quando ninguém estiver olhando, né? Tal nível de licenciosidade, de um palavreado bastante pesado. Tá? Mas o fato é que eu estava dizendo que o Gregório de Matos, ele escreve, e é por isso que há gente que diz que é uma época gregoriana, porque nós não temos certeza de quem foi que escreveu. Hoje nós temos, naquilo que a gente vai considerar de atribuição possível a Gregório, cerca de 900 poemas. Isso foi crescendo, né? Aumentando o número de poemas atribuíveis ou atribuídos à figura do Gregório. Quem era o Gregório? É um sujeito advogado que recebe um emprego para vir para o Brasil, conviver na classe dominante. E ele acaba entrando em conflito com algumas pessoas. Por conta desses conflitos, que, inclusive, o primeiro poema que eu quero conversar com vocês é o poema que está na página, deixa eu ver aqui, página 114, tá? Dessa coletânea que parece que foi recomendada, né, Felipe? Chama-se A Despedida do Mau Governo que Fez Este Governador. Porque, sim, obviamente... Eu queria mostrar a capa para o pessoal. A edição que a gente tem é essa aqui, ó, que vai ser cobrada no vestibular. Essa da Companhia das Letras. Então, o professor está dizendo as páginas, a página casa certinho com a poesia que ele está mencionando. Pode continuar, professor. Então, ele vai usar aqui de uma faceta que a gente chama de faceta satírica. Mas ela é uma faceta satírica mais específica. Tá? E por que eu vou dizer que ela é mais específica? Porque se, eu não sei mais, me perdoe, Felipe, porque eu estou um pouco afastado, mas quem estudava literatura portuguesa medieval, quando caía no vestibular, a gente aprendia que havia alguns tipos de cantigas. Tá? Havia a cantiga de amor, que é o poeta falando com a senhora. Tá? Havia a cantiga de amigo, que era o poeta usando de um estratagema, que era dizer que quem falava era uma mulher. Então, é a mulher falando com o namorado. Tá? Então, a gente passa a ter esses dois tipos, que são tipos que a gente vai chamar de uma poesia amorosa. E quando eu digo erótica, ela tem a ver com o eros. Ela está não naquilo que a gente vai encontrar muitas vezes no Gregório, quando a gente fala de uma poesia erótica, mas é uma poesia erótica que a gente tem que colocar mais um adjetivo, chamado fecinino com SC, porque ele vai falar de atos sexuais abertamente, tá? Mas, voltando ao que eu estava dizendo dessa poesia medieval. E aí nós temos um conjunto que a gente chama de poesia satírica, no geral. Mas ela tem dois tipos. A cantiga de escárnio, quando você fala mal da generalidade. E você tem a cantiga de maldizer, que é a cantiga do fofoqueiro. É aquele que vai falar mal de alguém. E é nesse aspecto que a gente vai ter esse soneto barroco, tá? Do Gregório de Matos. Aliás, é a primeira vez que eu falo a palavra barroco nessa conversa. Tá? Mas é interessante a gente pensar que esse conjunto de poemas é um conjunto de uma escola literária chamada barroca, própria do século XVII, que tem um viés, tá? Quer dizer, tem uma inclinação própria de um momento de conflito. Por quê? Porque a gente teve um pouco antes, o Renascimento. O Renascimento é luz. Tá? O Renascimento é voltar-se para a individualidade humana, voltar-se para o homem. Aí, isso se dá no contexto, é importante a gente perceber que, na época, no século XVI, você vai ter uma reação da igreja a essa vontade de pensar que o homem é capaz de pensar. Anteriormente, a igreja determinava. É o momento em que surge o luteranismo.
Né? É o momento que vem uma dissensão. Lutero diz, olha, eu sou capaz de interpretar, eu sou o homem, eu não preciso de alguém me dizendo, eu não preciso de uma instituição me dizendo o que fazer. E aí a igreja reage. Ao reagir, ela vai enfatizar o seu poderio, tá? Aquilo que a gente vai chamar de contra-reforma, tá? Ela vai impedir que as pessoas acabem por pensar sozinhas. Vai, então, enfatizar o poder do Estado. O poder do Estado religioso, né? Igreja e Estado estão ali de mãos dadas. Parece muito como hoje, só que num outro viés, né? Mas igreja e Estado estão ali juntas. E por conta disso, nós vamos ter, durante o século XVII, um homem que se vê voltado para si, mas ao mesmo tempo com medo do que está acontecendo pelo discurso da igreja, pelo discurso desse Estado amealhado, né, juntado, dormindo junto com a igreja. E aí ele se vê num dilema. Esse dilema está entre ele e Deus. E uma das facetas que a gente vai ver lá na frente, tá, no Gregório, é exatamente esse homem intenso diante da igreja, diante da possibilidade, e lê-se muito que a fala do Gregório é uma fala de fim de vida, essa fala religiosa, né, é uma fala do homem que está diante da morte, que tem que pensar sobre isso. Mas aí eu vou, lá na frente, vocês vão me permitir, eu vou falar de um poeminha muito interessante, em que o Gregório quem quer que tenha sido Gregório, tá? Mas o sujeito que escreveu aquilo, e ele escreve numa tradição anterior, quer dizer, ele copia o que foi feito por um outro poeta chamado Sá de Miranda, mas ele vai colocar algo que eu chamo de agulha, porque ele vai transferir o problema. Mas a gente volta a isso daqui um pouquinho. Vamos a esse poeminha, então, que é um soneto. O que é um soneto? É um poema com 14 versos. Na tradição nossa ibérica, que eu chamo de iberismo, né? Aquilo que é feito na Espanha, tá? Aquilo que é feito, portanto, nos reinos de Castela, Aragão, León, tá? E é feito também na Galícia, ou Galiza, em português, e em Portugal. Isso é todo o conjunto da Ibéria. Tá? Aí a gente vai pensar que isso vem lá dos romanos, mas enfim. Essa nomenclatura, né? Esses nomes. Nesse pensamento que a gente pode hoje caracterizar como ibérico, o que nós vamos ter como processo? Esse homem se vê diante de uma presença, volto a insistir, uma presença religiosa, mas ao mesmo tempo ele está expandindo a sua fé. Ele é o soldado, ele é, especialmente entre os espanhóis, tá? Mas ele é o soldado, ele é o colonizador. Vocês vão ver que toda a expansão portuguesa é uma expansão comercial, eles são donos de meio mundo, mas Portugal vai e monta um empório, ele monta um local para ele fazer negócio. Tá? Portugal é um paiseto, ainda hoje é um país pequeno, tá? Mas foi dono de meio mundo. Espanha é muito maior. Então, voltando a esse contexto de organização desse imenso mundo, eles não tinham ideia do que era. Eles sabiam que eles eram donos de tudo, mas eles não sabiam o trabalho que isso dava. Logo, eles vão mandar gente para organizar essas colônias. Aí eu estou tentando voltar ao poema, né? E em que eu falava que esse soneto ele tem 14 versos, que é de uma tradição ibérica. Se você pegar o soneto em inglês, ele tem uma outra configuração. Ele tem também 14 versos, que na verdade ele está fundado num outro sujeito, no italiano, mas enfim, não é o caso aqui, a gente não precisa chegar nesse detalhe, para vocês que estão estudando para o vestibular. Esse soneto ibérico, né, que vem numa tradição bastante específica, ele se compõe de 2 quartetos com 4 versos e 2 tercetos. Tá?
Logo, a gente tem uma estrutura que ela precisa ser percebida, inclusive, enquanto seções do poema. Eu tenho que ler o soneto olhando o que é o primeiro quarteto, o que é o segundo, o que é o primeiro terceto, o que é o segundo terceto, onde geralmente há um fecho. Então, a gente voltando ao poema em si, que é o que interessa, não é essa fala minha que navega para lá e para cá, você vai me permitir, Felipe, que eu sou meio louco dessa história, tá? Ele começa falando e ele nomeia, aí eu volto àquela ideia do mal dizer, ele diz quem é. Ele vai apontar o erro desse indivíduo. Senhor Antão de Souza de Menezes. Ele vai notar esse sujeito que está sendo mandado de volta, porque, obviamente, seu governo não foi bom. A sua atuação na Bahia não foi boa. Aliás, é interessante a gente pensar que Gregório de Matos escreve sobre a Bahia. Depois, por conta do que ele acaba fazendo, que ele entra em conflito com muita gente, ele é degradado para Angola, lá, novamente branco, advogado. A gente já sabe o que os advogados fazem, o que os juízes fazem, né? A gente sabe, eles são uma outra classe, eles têm acesso a outras coisas. Ele vai para Angola, ele se envolve numa revolta, ele denuncia essa revolta, e o homem, aí a gente tem que pensar o seguinte, quando eu estou tratando disso, eu estou tratando do homem Gregório de Matos. A poesia do Gregório a gente não sabe se era tudo dele. É muito provável que fosse, ou que talvez seja toda ela dele. Não sabemos. Tá? São as incertezas das coisas do passado. Mas lá em Angola, ele entra em contato, ele trai um grupo, e com isso ele consegue voltar, mas ele não volta mais para a Bahia, ele vai voltar para Pernambuco. E é em Pernambuco que ele morre. Então, jogado de lado esse aspecto biográfico, que demonstra muito como que as coisas funcionavam na colônia, Angola, Brasil, Moçambique, né? Era tudo interesse. Esse indivíduo vai poder falar mal daquele que chega a Salvador, chega muito bem, porque ele chega como governador. Só que ele erra. E a gente sabe, naquilo que a gente observa hoje, né, politicamente, quando um sujeito começa a errar muito, ele vai embora. É o que acontece com o Antão de Souza de Menezes. E aí o poeta vai dizer, quem sobe a alto lugar, portanto, quem vira governador, que não merece, aí ele já começa a dizer, você não devia ter ido. Você não podia estar lá. Homem sobe, asno vai, burro parece. As pessoas já sabem que ele não deveria ir. Que o subir é desgraça muitas vezes. E aí, observa o seguinte, ele vai fazer uma rima bastante interessante, né, de Menezes com vezes. A gente chama essa de uma rima intercalada, né? Acho que não vai chegar a isso não interessa muito para vocês, mas enfim. E aí merece... Na verdade, professor, bastante. O esquema rímico, eu chuto talvez que possa até cair, esquema rímico, tudo aquilo que o senhor falou do estilo poético mesmo do soneto, dos quartetos, dos tercetos, e é muito interessante, sim, eu acho que venha talvez a cair. Se cair, alguma coisa do Barroco, alguma coisa do Gregório. Porque até o vestibular, esse ano, ele vai estar um pouco mais diminuto, né? Ele vai estar um pouco menor. Então, se couber, talvez, Gregório, eu chuto que possa cair, sim, o estilo rímico, todo o estilo de soneto. É perceber, primeiro, que, em geral, o que vai predominar no Gregório é o soneto. Não quer dizer que ele não tenha outras formas poemáticas. Tá? Ele usa de outras estruturas de poemas. Mas, em geral, a gente vai ter essa rima ABBA, que é uma rima espelhada, né? Se a gente botar um espelho ABBA, ela inverte. Tá? E aí ele vai continuar com a Fortunilha, autora de Entremeses. Entremeses está aí anotado, vocês vão poder ler, é um tipo de forma dramática, né? É um pequeno esquete em que aquilo se apresentava rapidamente ao público. Então, a Fortunilha, logo a pequena fortuna, transpõe em burro o herói. Porque nesse entremés, né, você tem essa possibilidade do burlesco, do jocoso. Quer dizer, quando a gente vê lá, e por favor, não estou fazendo propaganda, tá? Mas quando a gente vê lá
vocês não vão se lembrar, mas havia um sujeito chamado Nóbrega, depois o filho dele, Carlos Nóbrega, havia a Praça Nossa na TV. E eu tenho também a escolinha do professor Raimundo, hoje já saindo do Chico Anísio, mas enfim, e a gente está vendo uma bobagem agora, por conta da Nicaragua, uma bobagem assim, há um crime, né? Mas o fato é um absurdo que isso esteja acontecendo com um grupo de pessoas que seriam profissionais. Mas, enfim, voltando, você tem esse burlesco. O que é burlesco? O que é jocoso? É aquilo que você faz para causar riso. Boa parte dessa sátira que a gente vai encontrar no Gregório tem a ver com uma expressão essencial, que é a expressão da comédia. Ridendo castigate mores. Ou seja, é através do riso que eu castigo a moral. Mas, nesse caso, ele não vai castigar apenas a moral, ele vai castigar o homem. Ele vai fazer, portanto, o ataque preciso ao indivíduo que está lá em cima, governador. Voltando, transpõe em burro o herói. E aí a gente começa a ver algo que é próprio do barroco, né? Que é a dicção dos extremos. Em burro o herói. Uma das figuras que vocês vão ver, principalmente na poesia religiosa, é exatamente isso. A antítese. São os extremos. Aquilo que se opõe em absoluto. Da mesma maneira, a gente vai ter uma outra figura muito interessante, chamada oxímoro, tá? Que é uma coisa assim, do absurdo. É uma figura do absurdo. Tá? O oxímoro, por exemplo, seria uma luz escura. Tá? Uma solidão acompanhada. Eu estou aqui sozinho, acompanhado de você. Você está diante de algo que parece um paradoxo, né? Mas acaba por funcionar. Mas, enfim, porque faça as pessoas a pensarem diante do absurdo, do oxímoro. A antítese a gente vê que indigno cresce, desanda a roda e logo o homem desce. Que quando muda, quando desanda a roda, quando as coisas se quebram, tá? O homem desce. A gente vê na política isso acontecer continuadamente. Desandou a roda, aquele que estava lá em cima desce. Então, é no princípio também da ideia de uma circularidade das coisas. Você sobe, e quanto mais alto, maior o tombo. Tá? Que é discreta a fortuna em seus reveses, nas suas contraposições. Homem sei eu que foi vossa senhoria. Pronome de tratamento da época, né? Vossa senhoria, ou vossa mercê. Hoje a gente diz primo, cara, né? Bro. Mano. São pronomes de tratamento. Nesse caso, de autorrespeito. Tá? Quando pisava da fortuna a roda. Aí a gente vai ter uma outra figurinha. Da fortuna à roda. É a roda da fortuna. Essa inversão é uma maneira de ele poder juntar. Essa é uma figura estética. Tá? Eu vou chamar assim. Uma figura que causa beleza. Porque ele quer rimar roda com acomoda. Então, ele não vai usar a roda da fortuna. Ele não vai usar o estilo direto, a expressão direta. Ele vai usar do hipérbato. Ele vai, portanto, inverter para que ele possa fazer a rima. Isso a gente encontra no rap hoje. Quer dizer, não é algo que seja difícil de entendimento. A inversão se dá não porque o estilo exige, mas porque o formato do poema exige. Tá? Seguindo, burro foi ao subir tão alto clima. Porque ele já não devia ter subido. Pois vai descendo do alto onde jazia. E o jazia está rimando lá com senhoria. Então a gente vai pensar aqui qual é a estrutura. Aqui na outra a gente tem lá a BBA. Tá? Aqui nós vamos ter C, D, E. C, D, E. Então essa sequência, né, que se repete, ela é diferente. Verá quanto melhor se lhe acomoda ser homem baixo do que burro em cima.
Então, ele vai usar, inclusive, de uma estrutura popular. Né? De você dizer que o adágio popular, quer dizer, o refrão popular, a sabedoria popular, é melhor ser homem embaixo do que burro em cima. Porque aqui, se eu estou igual aos outros, ninguém vai notar a minha burrice. Quando eu subo, o que acontece? Eu fico em evidência, que a gente chama de estar na berlinda. Né? Eu estou ali, as pessoas me olhando. E quando me olham, elas são capazes, portanto, de ver os meus defeitos. É por isso que ele vai dizer, ser homem embaixo do que em cima. Professor, pensando aqui, aí nós temos a voz, com certeza, do Gregório de Matos, que a gente bem sabe, é muito popular, que o apelido dele era Boca do Inferno. Será que em algum momento de toda essa poesia que a gente lê, de tudo que a gente vê no discurso dele, a gente consegue dissociar essa alcunha de Boca do Inferno de Gregório de Matos? Aí eu acho que seria mais uma opinião pessoal sua, como professor, mas a gente consegue dissociar esse Boca do Inferno do Gregório de Matos? Essa é uma tradição, na verdade, né? As pessoas... É uma tradição, inclusive, escolar. Uma outra hipótese, né, uma outra alcunha para ele, né, um outro nome, apelido, é Boca de Brasa. Tá? Como também Gregório Gandaia. Quer dizer, são todas expressões que colocam-no como um sujeito ácido. Pega o Detonautas. O Detonautas faz isso. Tá? A própria ideia de detonar, né, significa essa agressividade. Então a gente vai perceber que essa poesia satírica desse Gregório de Matos, que a gente conhece, quer como Boca do Inferno, quer como Boca de Brasa, o fundamental é que é boca, é uma voz. É uma voz que se insurge, é uma voz que fala contra, é uma voz que expõe. Isso é próprio do momento. Por que eu digo que é próprio do momento? Porque a voz da época é uma voz que tem valor. A igreja aceita tudo. É por isso que a gente vai ter, um pouco antes, inclusive, um sujeito chamado Torquemada, que é um espanhol, que era chefe da Inquisição. A Inquisição, você era culpado até prova em contrário. Então, dizer algo, nós temos um outro poema em que ele vai descrever a cidade de Salvador, em que ele fala que você tem sempre um olheiro em cada esquina. Quer dizer, por que esse olheiro é interessante? Porque ele vai denunciar. Você não precisa ter prova. Eu acho que eu vi. E o achar que viu, que é diferente desse caso aqui, que o Gregório, nesse poema, ele é ferino. Ele sabe e todo mundo reconhece. Porque as pessoas sabiam que o sujeito era burro. O sujeito não podia estar nesse cargo. É por isso que ele erra. Tá? Mas o fato é que a vida, no geral, era muito de medo. E vocês vão perceber que são cidades pequenas. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Logo, alguém está vendo. E ver significa a fofoca. Porque fofocar significa também trocar alguma coisa. Isso é próprio do momento. Um pensamento, é um estilo de vida que a gente vai chamar de picaresco. Eu troco as coisas. Eu digo algo, a pessoa interessada recebe aquela informação. A gente vai pensar na espionagem, troca de informação. É troca de fofoca. Quando a fofoca é válida, como a gente vai ter hoje na delação premiada, esses caras eles eram delatores. Mas hoje o sistema jurídico exige que, ao você delatar, ao você denunciar, você tem que provar. Na época, não. Você denuncia e pronto. Você já ganhou o seu. Porque o sujeito precisa provar juridicamente que ele não é culpado. E ninguém conseguia provar aquilo. Então a Inquisição tem esse processo, né, de extirpação de tudo. Enfim, vamos... eu tenho medo de falar muita coisa, Felipe, porque, enfim, eu sou... Imagina, vamos lá? Vamos para a página 140 e... Deixa eu ver aqui.
Tá. É um poema a um ignorante poeta que por suas lhe mostrou umas décimas, de Antônio da Fonseca Soares. Primeira coisa, isso está na página 140, tá? Para que vocês possam seguir. É novamente um soneto e é um poeta que é ignorante. Ele já começa dizendo, só que aí é um tanto de maldizer, porque ele não vai falar desse indivíduo nominalmente. A gente vai ver no poema que não há a presença do nome. Há só dizendo, há um ignorante poeta, que apresenta que por suas, como se fossem suas, lhe mostrou umas décimas de Antônio da Fonseca Soares. Décima é um tipo de poema que são 10 versos. Tá? Protótipo gentil do Deus muchacho, tá? Que seria espertalhão, tá aí a anotação. Poeta singular, o mais machucho, tá? Que, no mais levantado do cartucho, quis trazer o Pégaso Potenacho. Quer dizer, quis trazer essa ideia de que ele era muito bom. E Pégaso é uma referência indireta, tá? Ao Antônio da Fonseca Soares. Triunfante ao Parnaso, entrou Gavacho. Gavacho, a gente vai ver, homem miserável e mal vestido. Se são suas, merece um bom cachucho. A gente volta àquela ideia, né? Ele está fazendo o poema todo em acho, ucho. Tá? Toda essa brincadeira com o som. Tá? Isso é muito próprio da época. Tá? E aí a gente vai ver nessa coisa aqui, né, nessas anotações, uma presença de um espanholismo. Tá? A gente vai ver parpados, que é do espanhol pálpebras, a gente vê a palavra muchacho, a gente vê o machucho, a gente vê esse cachucho, que é um anel, tudo isso com uma convivência com o espanhol. Por que isso é importante? Porque é um momento em que Portugal tem uma grande convivência com a Espanha. Não é o caso exatamente do Gregório, mas ele é educado nessa circunstância, porque Portugal perde a sua casa real com o falecimento em 1580, o desaparecimento, né, com um sujeito chamado El Rei Dom Sebastião. E aí acaba a casa de Nice. E dura 60 anos essa convivência de Portugal e Espanha. Em 1640 há um processo que a gente vai chamar de restauração, aí volta a ter uma casa portuguesa, que é essa que a gente conhece para a casa brasileira, né? A casa do Império Brasileiro, que é a casa dos Bragança. Mas, enfim, o que vai me interessar aqui é o fato dele falar de um poeta. Ele vai falar de alguém que escreve. Escreve mal, mas escreve. E é por isso que eu apontei esse poema, e eu não vou entrar nos detalhes aqui de leitura, mas para nortear a ideia de que Gregório, quem quer que seja esse homem Gregório, é um retrato da cultura colonial. E ele vai apontar gente que escreve mal. Logo, ele está falando de gente que vem de Portugal, ou um brasileiro que vai para lá, um chamado Mazombo, é educado, mas volta com dificuldades de expressão. Então, a gente passa a ter duas classes, mas ainda assim alfabetizadas. Porque, em geral, as pessoas não sabem escrever. Nós estamos falando de uma sociedade, em geral, analfabeta. Tanto é que esse indivíduo que escreve e que fala em público, é o caso do Gregório, que é o doutor inglês, esse indivíduo ganha mais, porque ele é capaz de escrever, ele é capaz de adulterar. Aliás, tem um romance muito interessante que concorreu ao Jabuti, a Carta Maria Louca, tá? A Carta Rainha Louca, perdão, mas aqui é por causa da Dona Maria, da Maria Valéria Rezende, que
trata muito desses indivíduos que são capazes de ler e escrever. Esse indivíduo, portanto, que tem uma vinculação, olha aí, cartucho, religioso da ordem da cartucha, é uma possibilidade, tá? De interpretação. Essa vinculação desse indivíduo também com a igreja, porque é na igreja que está a educação. A gente vai ver que, no Brasil, quem manda na educação são os jesuítas. Logo, eu volto a insistir nessa época gregoriana, nesse Brasil colonial, em que o Gregório vai pontuar as várias circunstâncias, no caso de uma educação jesuítica, portanto, uma educação vinculada e voltada para a igreja, para uma educação que muitas vezes ela é ruim, como ele vai dizer aqui, tá? E mais, de uma grande convivência com espanhóis. Quando a gente pensa no Brasil colonial, primeiro, é importante a gente perceber que uma das línguas, que é inclusive uma língua franca, né, é o tupi, tá? Em algumas áreas, em outras o guarani. Inclusive a gente fala o tupi-guarani, né? Eles são muito próximos. No século XVIII, um pouco mais adiante, você vai ter um sujeito chamado Marquês de Pombal, que vai proibir o uso do tupi-guarani no Brasil, porque era uma língua franca. O português vinha para cá, ele tinha que aprender a língua do local. Ele tinha que aprender para ele poder conversar, tá? Ele vai aprender palavras que a gente vai chamar palavras banto, ou palavras G, no caso dos indígenas, mas ele vai aprender palavras banto, que são os africanos. Ele vai aprender algumas coisas do Yorubá, é o caso, por exemplo, do Gregório. Muito da sua linguagem, às vezes para nós um tanto estranha, são vocábulos que ele usa dessa convivência entre brancos, índios e africanos. Tá? E não eram só brancos portugueses. Esse poema mostra isso. Há brancos espanhóis. Você tem uma mistura imensa de gente. E, em geral, homens. Tá? São homens brancos que estupram mulheres negras, que estupram mulheres índias. Tá? Porque há uma certa licenciosidade, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que o Gregório vai falar, de uma convivência sexual longe, isso é interessante, longe do crivo do reino. Ainda que houvesse padres escrevendo no Brasil, olha, tem muita coisa de ruim acontecendo, tem muita gente fazendo o que não deve, mas o que vai acontecer? Porque tudo é um problema da igreja, né? A família é um problema da igreja. Quando você estabelece essa relação, é uma relação monetária. E se eu continuar falando, eu vou me perder, porque eu vou puxando assunto. Eu quero voltar a essa ideia dessa mistureba, desse conjunto de gente que, e aliás, esse é um lado que eu não posso me esquecer de falar, que a gente tem que perceber que quando o Gregório fala, ele usa de um vocabulário, como está aí anotado, um vocabulário popular. Mas essa noção de separação nossa entre vocabulário popular e vocabulário formal, uma noção nossa do século XIX, do século XX. Tá? O Gregório ele vai nortear a sua fala para o povo. Tanto é que uma das leituras que a gente faz, especialmente da satírica do Gregório, é uma leitura carnavalesca em que tudo vale. Eu tenho que usar de tudo, eu tenho que falar a língua em que as pessoas entendem. Eu não posso usar de algo extremamente elaborado em que só alguns vão entender. Eu tenho que usar daquilo que é próprio para causar. E esse que é muito dos problemas na leitura nossa hoje dos poemas do Gregório, porque ele vai usar de elementos de vestuário, de alimentação da época. Ele vai usar da convivência da época, por isso que a gente continua insistindo nessa ideia de uma fala colonial, de uma cultura gregoriana, né?
de um momento colonial que o Gregório vai representar. E é por isso que é importante a gente ler o Gregório, ainda que haja algumas dificuldades. Tá? Eu vou seguir um pouquinho mais, me perdoe, e eu acho que é difícil, sabe, Felipe, porque a gente fica brincando com a memória e numa conversa dessa é importante talvez um pouco mais de afunilamento. Tá? Vamos à página 173, porque se eu falava daquele poeta que escreve mal, eu quero falar de um outro, que é o estudante, descreve a vida escolástica. Tá? Esse é um dos poucos que a gente vê o título curto, né, professor? Sim. Mas ele tem vários poemas em que ele fala, descreve isso, descreve aquilo outro. Aliás, é interessante esse processo, né? Em que o título do poema é um pequeno resumo do que vai acontecer. Em alguns casos... O título a gente acredita mesmo ao Gregório ou a gente vê que é algo póstumo? A gente não sabe. Primeira coisa, a gente nem pode acreditar ao homem Gregório, mas a cultura é Gregório. Vamos bater nisso. Tá? É um século gregoriano. Tá? Esse conjunto de poemas, como eu estava falando, esses quase 900 poemas que a gente conhece hoje como atribuíveis a este homem, mas que a gente não tem a menor certeza de que seriam escritos por ele. Porque não há uma coisa que é fundamental quando você escreve, e eu vou voltar de novo a... Parece que eu estou fazendo propaganda da Resende, né? Ela tem um romance que eu li recentemente, chamado 40 Dias, que é uma mulher que escreve, uma mulher velha, que escreve num caderno. Tá? Mas esse caderno é dela, a gente sabe que é dela. No caso da época, o que se escreve, a gente não tem a menor ideia quem foi que escreveu. Pode ter sido o Gregório, pode ter sido alguém que copiou o Gregório. Tá? Aliás, uma das coisas que é importante a gente perceber que a circulação de bens escritos, tá, é muito pequena, porque não há imprensa no Brasil. Tá? Até o século XIX, quando vem o El Rei Dom João, nós não temos a permissão de casas editoriais. Então, era tudo feito à mão. E esses manuscritos, a gente não tem aquilo que é essencial, que é o autógrafo. O autógrafo é quando o sujeito mesmo escreve. Isso aqui quer dizer autógrafo. Tá? Então, ele não escreveu o nome Gregório de Matos. Então, se fala desse Gregório, se fala dessa ideia, mas não quer dizer que esses poemas sejam dele. Então, eu não posso atribuir a ele, mas eu posso pensar que é dele. Ou seja, é mais importante eu pensar que seja da época dele, que seja uma descrição desse momento. E aí, nesse soneto, novamente, a gente vem aquela mesma estrutura, ABBA, ABBA, e aí C, D, E, C, D, E. Então, a gente começa a ver que, inclusive, esse é um soneto de tradição camoniana, tá? Ele usa essa estrutura, ABBA, ABBA, CDE, CDE, tá? Que nos dá, inclusive, mentalmente, a figuração dos quartetos e terceiros. Mas, veja bem, ele vai dizer, mancebo sem dinheiro, ele não tem nada no bolso. Mas ele tem um bom barrete, portanto, ele tem um chapéuzinho. O barrete é um chapéu que ele fica inclinado do lado, meio caído. Tá? Medíocre o vestido, mas bom sapato. Aliás, é interessante, porque sapato dá uma noção de status. Quando a gente tem a libertação dos escravos em 1888, um dos grandes problemas para o preto é que não havia calçados suficientes. Se vocês olharem as pinturas da época, tá? O preto é sempre retratado sem sapato. Quando ele tem sapato, é que ele está numa classe superior. Quando há a libertação dos escravos, não tinha sapato para todo mundo.
Então, o que, que vai acontecer? Eles usam um pé só, porque o sapato é importante. E a gente vê essa tradição lá. Bom sapato, meias velhas. Então, ele não tem dinheiro, é medíocre o vestido, as meias são velhas, calção de esfola gato, que é um calção meio rudimentar, de brincadeira, tá? Cabelo penteado, bom topete. Quer dizer, tudo tem a ver com, olha bem, é a cabeça, são as pontas, a cabeça e o pé, que tem que aparentar. Então a gente percebe que isso são símbolos de Estado. Presumia de dançar, cantar falsete, jogo de fidalguia, bom barato. Tirar falsídia ao moço do seu prato. Tá? Falsídia está anotado lá, contar a mentira. Furtar a carne à ama, que promete. Logo, a gente vê esse indivíduo que tenta viver. A gente volta àquela ideia do pícaro, né? Desse indivíduo que, para conseguir algo, ele tem que enganar. Ele tem que negociar. Eu vou ter que falar o nome, né? A putinha aldeã, achada em feira, eterno murmurar de alheias famas, soneto infame, sátira elegante, cartinhas de trocado para a freira, comer boi, ser quixote com as damas, pouco estudo. Isso é ser estudante. Então, esse está na área do escárnio, esse soneto. Porque ele fala dessa figura geral, desse estudante que é qualquer um, mas que tem essas qualidades de enganar, de aparentar ser o que não é, tá? De ter pouco dinheiro, mas estar preocupado com o seu trajar importante, cabeça e pé. Tem um romance muito interessante chamado Senhora, em que o Fernando Seixas é a própria presença disso daí. É um homem que se preocupa com aparência. Quando a gente vai ao toucador, portanto, a sua escrivaninha de pentear, ele tem os melhores perfumes, ele tem os chapéus, ele tem os lenços. Olha, esse sujeito só está preocupado com essa aparência, porque é através dessa aparência que ele consegue ludibriar o outro. Tá? Seguindo um pouquinho. Essa figura, professor, era popular na Bahia da época? Será que era um brasileiro, era um português, esse tipo de figura? Qualquer estudante. Como a gente vai encontrar isso em Portugal. Tá? No século XVIII tem um poema muito interessante chamado O Desertor, que muita gente chama de O Desertor das Letras, que é esse estudante que só quer saber da esbórnia. Tá? Ele só quer saber, ele não tem nada, ele está ali vivendo com alguma coisa do pai. Tanto é que a gente vai ter num outro romance muito interessante chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele se engraça de uma mulher, a Marcela, né, gasta um monte de dinheiro, e vem o pai e diz, eu conheço a sua dívida, porque ele não está nem aí para ele. Então, esse é o estudante genérico. Por isso que eu quero insistir nessa ideia do escárnio. Não é o maldizer. Tá? O maldizer tem a ver com aquilo de falar de uma pessoa específica. O poema seguinte eu não vou lhe dar, mas é muito interessante porque ele fala da confusão, do festejo, do intrudo. Tá? Se vocês puderem depois dar uma lida, é muito legal porque ele vai falar dessa festa que é muito aparentada com o nosso carnaval. Inclusive, uma das coisas que são as laranjadas, né? Que, na verdade, eram umas bolsas em que eles urinavam dentro, né? E jogavam nas pessoas. Tá? Em qual página, professor? É na página seguinte, está na página 174. Ah, sim. Tá? E aí, se vocês puderem olhar, é muito legal, porque são as festas do Santo Intrudo. Ele vai falar, portanto, dessa ideia de simplesmente brincar na rua, tá? Que hoje a gente já não tem mais. A gente vai ter isso em alguma coisa voltada no dia do sábado de Aleluia, tá? Em que você faz muita bagunça, brinca, enfim. Mas eu quero seguir um pouco mais adiante, na página 175, tá? Quando ele descreve a procissão de quarta-feira de cinza em Pernambuco, ele vai falar de um negro magro.
Ele vai falar de um mulato mais robusto. Hoje a gente já tem uma certa prevenção para usar o termo mulato, tá? Porque vem de mula, tá? E aí há uma pejoração em cima disso, mas é uma palavra da época, então a gente tem que entender que na época não havia essa coisa do politicamente correto, tá? Ele vai falar lá no final, no 12º verso, atrás um cego, um negro, um mamaluco, que é a mistura de índio com branco, tá? 3 lotes de rapazes gritadores, procissão de cinza em Pernambuco. Então, a gente vai ver esses indivíduos simplesmente brincando e misturados. Todos eles misturados. Veja bem, fradinhos, meninos inocentes, 10 ou 12 brichotes, tá? Munhagentes, que seriam estrangeiros. São, portanto, figurações que ele vê como inferiores. Isso é próprio da satírica do Gregório. Ele vai olhar esse mundo como algo inferior. Ele, portanto, está acima. Nesse aspecto é que eu tenho uma ratificação da ideia de que havia um homem chamado Gregório, porque nós temos um Gregório de Matos que é advogado. Tá? Existe um outro sujeito chamado Eusébio de Matos, que é irmão dele, que é religioso e escreve uma obra espetacular, mas que não vem ao caso. Tá? Eu quero seguir um pouquinho mais quando ele fala na página seguinte, 176, quando ele vai descrever o Recife. Esse já é um poema voltado para o tempo em que ele teria retornado de Angola, tá? Porque ele vai falar entre o Beberibe e o oceano, tá? Já no Recife, povoação mestiça, que o belga, na verdade, o belga é o holandês, tá? Edificou tirano ímpio, né? Ímpio tirano, ele novamente vai usar do hipérbito. Porque vocês vão se lembrar que, nas aulas de história, Recife, a região de Recife, ela é controlada pela invasão holandesa. Tanto é que havia uma companhia das Índias Orientais. Né? Mas o que a gente vai ter ali, isso é muito legal, há uma liberdade muito grande quando os portugueses conseguem expulsar os holandeses. As pessoas que moravam no Recife, que não têm direito, principalmente os judeus, que são expulsos, porque o judeu não podia, na época, mostrar que ele era judeu. Ele tinha que se fantasiar de alguma coisa, fantasiar de cristão novo. Tá? Então, ele fazia as coisas dentro de casa, as coisas religiosas do judaísmo dentro de casa, mas na rua ele aparentava ser cristão. Quando, volta a ideia, quando Holanda vem, o regime de Holanda é um regime de liberdade. Então, o cara pôde voltar a se apresentar socialmente como judeu. No acordo em que os holandeses são expulsos, uma das cláusulas desse acordo é que os judeus também podiam ir embora. E eles vão embora para uma cidade muito interessante, chamada Nova York. E um deles funda um banco, que é o Citibank, hoje. Quer dizer, a gente podia ter isso no Brasil. Enfim, porque aí tem a ver com o problema do dinheiro. Tá? O dinheiro é metal vil. Então, os judeus eram os donos dos bancos. Eram os donos das casas de dinheiro. Eles eram que emprestavam. Tá? Isso no mundo inteiro. E o cristão, o católico, diz, não, eu não mexo com isso. Eu sou superior. Tá? Eu quero ter tudo, mas fica lá no banco. Mas, enfim, essa é uma outra coisa. Voltando aqui, o povo é pouco, e muito pouco urbano, que vive à mercê de uma linguiça. Unha de velha insípida e enfermiça. Unha, a gente tem que pensar, o que é a unha? É o pé do porco. Tá? Então, essa carne do porco, velha, insípida e enfermiça, porque ela normalmente não está estragada.
Tá? A carne de porco estraga com muita facilidade. Vamos nos lembrar que as especiarias são importantes para a colonização portuguesa, para a expansão ultramarina, porque elas servem para conservar alimento. Você joga aquele monte de tempero, o alimento não estraga. Tá? E camarões de charco em todo ano. As damas cortesãs e muito rasgadas, muito liberais, porque elas ainda estão com aquela vivência dos holandeses. Hein? Olhas podridas, tá? Que é um caldo feito, como está aí, né? De diversas carnes, legumes, sopas pestilências, sempre com purgações. Elas causavam o quê? Diarreia. Então ele está falando aí que Recife é uma cidade mestiça, muita gente não vive na urbe, pouco urbano, vivendo com carne ruim, camarão de charco, que é o camarão de mangue, tá? Essas mulheres devassas, sopas que causam diarreia, mas a culpa tem suas reverências, pois as trazem tão rompidas e escaladas, tá? Com cordões, com bentinhos e indulgências, porque é um comércio religioso de salvação. Tá? Então eu vou vender aí a salvação das pessoas. Fala. Aqui seria o maldizer, professor? Ou esse último terceto tira essa carga de maldizer? Não, ele continua como escárnio, porque ele não... Veja bem, o maldizer ele fala de uma pessoa em específico. O escárnio ele fala do geral. Ainda que ele fale de uma coletividade. Tá? Por exemplo, as reverências, que são os padres que estão aí com os cordões andando na rua vendendo alguma coisa benta e indulgência. Tá? Mas ainda estamos nessa área. Continua satírico, mas, por outro lado, eu não identifico uma pessoa. Em vários poemas vocês vão ter, nessa coletânea feita pelo Wisnik, nomes. Então, quando eu tenho um nome, eu estou atacando uma pessoa em particular. Quando eu ataco o coletivo, eu ataco as damas, ou eu ataco os homens que andam na rua, eu ataco os escravos, os mulatos, eu faço sátira, mas eu não identifico o meu objeto dessa sátira. Tá? Seguindo um pouquinho mais. Perdão, essa coisa bastante confusa, tá? Imagina, nada confuso. Eu quero ir a um poema que está na área amorosa. Vamos sair um pouquinho da satírica. Está na página 222. Tá? É um soneto em que, obviamente, quem escreve, e aliás, esse é um lado interessante, a gente falava dos títulos, Felipe. Pergunta-se neste problema qual é maior, se o bem perdido na posse ou o que se perde antes de se lograr. Defende o bem já possuído. Isso daí é uma leitura, portanto, é um decalque do poema camoniano, tá? Em que ele está preocupado qual que é a pior perda. Tá? É o amor que você não teve, ou é o amor que você teve e perdeu? O amor que você teve e queria, ou o amor que você não teve, ou melhor, o amor que você teve e perdeu? E aí ele começa: quem perde o bem que teve possuído, a morte não dilate ao sentimento. Que esta dor, esta mágoa, esse tormento, que é uma outra característica barroca, em que eu vou fazendo uma semeadura. Tá? Eu faço a semeadura que esta dor, esta mágoa, este tormento não pode ter tormento parecido. Eu puxo tudo isso para uma coisa só. Então, é semeadura e recolha. Isso é próprio de uma estética barroca. Tá? Quem perde o bem logrado tem perdido, novamente, o discurso, a razão, o entendimento. Porque caber não pode em pensamento a esperança de ser restituído. Então, ele faz essa semeadura e depois ele vem trazendo para uma ideia.
Isso é genial, hein, professor? Isso pode ser que caia no vestibular, hein? Já seria uma questão matada aí pelo nosso vestibulando. A semeadura se dá ali na dor, na mágoa e no tormento. No Depois se dá no discurso, na razão e no entendimento. Perfeito. Tá? Quando fosse a esperança alento à vida, até nas faltas, por que há essa figura de supressão do até, né? Ele suprime o fonema inicial. Por conta da escansão, por conta da necessidade de eu contar as 10 sílabas poemáticas, tá? Até nas faltas do bem seria engano. Quem gosta de ler, tomara que haja quem leia aí no grupo, tem eu costumo mencionar muito, tem um conto de um sujeito chamado Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, e que quando o sujeito vai embora, e ele diz que vai embora, a mulher que se sente abandonada, ela diz para ele, você vai, tá? Olha o pronome. Um verbo. Você vai. Ambas as palavras monossilábicas. Você fica. Eu aumentei o tamanho do verbo, fica, 2 sílabas, e você. Eu aumentei o tamanho do pronome. Você não volte. Aumentei novamente e aumentei a estrutura. Agora eu tenho você. Eu tenho 2 sílabas, mas se, você. Quanto mais ela está fazendo isso, mais ela está distanciando o marido. Ela está dizendo para ele, você, que era o ser, que era próximo de mim, não é mais. Você não volte. Tá? Então é interessante a gente perceber que as palavras ditas, mesmo quando a gente suprime, elas têm um significado. Até nas faltas do bem seria engano o presumir melhoras dessa sorte. Porque onde falta o bem, aí ele vem para a conclusão, ele faz todo esse argumento, 2 disseminações e 2 recolhas, como a gente anotou aí, dor, mágoa, tormento, discurso, razão e entendimento, ele vai para o que a gente chama de fecho de ouro. Né? Por quê? Onde falta o bem é homicida a memória. Novamente aquela ideia do hipérbato, tá? Onde o bem falta, a memória é homicida. Ele faz todas essas inversões. Ele precisa fazer isso porque ele tem que medir as sílabas, né? Ele tem que organizar a rima que atalha o próprio dano, o refúgio que priva a mesma morte. Quer dizer, ele fecha com essa ideia que dá sentido ao poema, né? Porque ele vai decidir que o bem já possuído é a pior coisa. Porque eu tenho a memória de ter tido. O Camões não, o Camões ele está em dúvida. O Barroco, ele decide. Ele define o que ele é. Tá? Ele toma uma posição. Lá na frente a gente vai ter, vamos ver se eu acho o poema aqui para falar com vocês. Seguindo um pouquinho mais... Página 2, 3... Cinco. 2, 3, 5. Há uma dama dormindo junto a uma fonte. E aí a gente vai ver próprio dessa sensação que a gente vai chamar de amorosa, né? Ou lírico-amorosa. Eu não vou entrar em detalhes sobre por que é lírico, tá? Mas é próprio de um poema positivado. Tá? Quando eu falo, principalmente no elogio, numa contemplação, é diferente a lírica, né? É um instrumento de cordas mais agudo, que é diferente de um poema em que eu teria mais dor. Tá? Que aí a gente tem um outro instrumento que era usado na antiga Grécia. Tá? Mas a gente não vai lidar com isso, porque vocês não precisam saber dessas coisas. Lá na frente, quem sabe, né? Mas você tem mulheres que são comparadas à natureza.
porque é nessa natureza que você vai encontrar a perfeição das coisas. Logo, eu tenho um resquício renascentista. Eu tenho, portanto, uma contemplação desse mundo perfeito. Os elementos da natureza, portanto, mostram essa mulher que é, a gente vai ver aí, a margem de uma fonte que corria, lira doce dos pássaros cantores, a bela ocasião das minhas dores. Dormindo estava ao despertar do dia. Mas como dorme Sílvia, e o nome Sílvia vem de Silva, que na verdade é floresta, tá? Não vestia o céu seus horizontes de mil cores. Dominava o silêncio entre as flores, calava o mar e rio não se ouvia. Não dão o parabéns. Olha aí, a gente usa o parabéns, a gente usa o plural. Na época é possível você pensar no parabéns. Aliás, uma coisinha interessante, que é importante, e em geral não se sabe, né? A palavra freguesia. Tá? Freguesia quer dizer filho da igreja. Filhos, eclésia, que vai dar o freguesia. É um francesismo, tá? Que vai puxar lá no latim. Mas por que isso é importante? Porque o Gregório vai falar muito para as pessoas da sua comunidade religiosa. Freguesia é um compartimento religioso voltado para aquela igreja, o filho da igreja. Então, todo mundo que se filia àquela igreja está nessa área. Mas, nesse caso aqui, o que vai me interessar é o parabéns à nova aurora. Eu vou desejar a essa nova aurora estar bem. Flores canoras, pássaros fragantes. E olha como ele inverte. Quem que canta? É o pássaro. Ele coloca o canto nas flores. E quem é que solta olor? Quem é que solta odores? São as flores. Ele vai colocar uma expressão de ideias. Ele dá qualidade magnífica, né? E invertida. Isso é muito próprio do pensamento barroco. Né? Ele cria essas metáforas. Tá? Um pássaro que solta, no cantar, ele solta odores graciosos. Uma flor que, ao se abrir, está cantando. Nem seu âmbar respira a rica flora. Por que eu estou dizendo que é um resquício renascentista? Porque o renascentista vai observar o mundo como perfeito. O mundo natural é perfeito. E aí, ele vai brincar, porque o barroco ele é confuso. Porém, abrindo Sílvia os dois diamantes. Quais são os dois diamantes que estão brilhando? Os olhos. Tá? Então, ele vai usar dessa metáfora. Tá? Tudo a Sílvia festeja, tudo adora. Aves cheirosas, flores ressonantes. E aí ele explicita, que é próprio do barroco, ele tem que explicar. Da mesma maneira que ele faz essa semeadura, essa recolha, o barroco também consegue repetir. É próprio de uma redundância barroca. Quando ele fala em flores canoras e flores ressonantes, pássaros fragrantes, aves cheirosas, ele está usando estruturas similares, mas invertidas. Flor, primeiro termo, pássaro, segundo termo. Lá no verso 10. No verso 14, ele inverte. Aves cheirosas, flores ressonantes. Esse jogo de palavras é próprio dessa estética barroca. Tá? De brincar com as palavras, de brincar com a posição das coisas. Fala. Professor, infelizmente a gente não vai conseguir comentar todas as poesias, que seria o perfeito para mim no mundo ideal, né? Para os alunos também, acredito eu. Então, encaminhando para o final, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, pelo menos, da vertente religiosa desse poeta, do nosso Gregório de Matos. Que eu quero chegar, e eu anunciei a vocês que eu ia falar de um poema. É um dos poemas mais mencionados do Gregório. Tá?
Está lá na página 313. E eu anunciei que eu ia tratar dele. Então, bom que a gente vai fechar com ele. Isso é um clássico, né? Mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido, né? O verbo despedir. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empanhado. Ele trabalha num jogo de balanças. Quanto mais ele erra, mais Deus perdoa. Mas Deus quer perdoar. Vos tenho a perdoar mais empenhado. Deus precisa ter vontade de perdão. Se basta a vos irar tanto pecado. Então, para causar a ira em Deus, eu preciso de muita coisa. Senão Deus deixa para lá. E Deus está preocupado com o pecado, não com o pecador. Esse é próprio do pensamento religioso da época. A abrandar-vos, portanto, a reduzir a ira, sobeja um só gemido. Só preciso de um gemer. Na última hora, antigamente a gente chamava de extrema unção, hoje a gente chama de unção dos enfermos, né? O padre vinha e perdoava. Quer dizer, na última hora, ele diz, eu aceito Deus. Eu me arrependo. E aí, pronto, eu estou tranquilo. Eu consegui o passaporte para o outro lado, né? Estou carimbado. Mas vamos prosseguir nessa ideia desse equilíbrio. Que a mesma culpa, olha aqui, eu tenho o mesmo objeto, que vos há ofendido, portanto, eu parto para um lado, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, se eu pensar numa balança, esse mesmo objeto que causa o prato vir para a ofensa, ele também, do outro lado, tá? E eu estou pensando no anjo Gabriel, tá? Fazendo o julgamento das coisas, vos tem para o perdão lisonjeado. Mas aqui que vem um jogo melhor do Gregório para a gente fechar essa conversa. Se uma ovelha perdida e já cobrada, tá? A anotação ali, recuperada, e a gente vem naquela ideia do carneiro, né, da ovelha, a ovelha negra da família, como diz a Rita ali, né? E já cobrada, glória tal e prazer tão repetindo vos deu, como afirmais na Sacra História. Então, ele faz o argumento. Ora, se você já perdoou aquela igreja, aquela ovelha perdida, ele faz isso num jogo espetacular. Ele diz, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Eu estou trazendo para mim aquela qualidade terrível que deu glória a Deus, que deu prazer repentino, porque ela foi recuperada. A gente tem que pensar que no raciocínio religioso, o Deus, e é isso que ele vai fazer no final, Deus é que tem problema. Deus é que precisa batalhar. Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, né? É por isso que Adão e Eva são expulsos, né? Eles tomaram uma decisão. Mas Deus só terá a glória quando ele recuperar esse indivíduo. Quando ele conseguir livrá-los do pecado. Cobrai-a e não queirais. Aqui ele joga o problema para Deus. Não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Porque se Deus não fizer o trabalho dele, o problema é Deus, não é o pecador. Então, nesse caso, o Gregório, ou quem quer que tenha sido o indivíduo que escreveu, vamos fechar aí, a gente não sabe se houve esse poeta Gregório, mas a gente atribui toda essa obra a Gregório. Ele, nesse momento, consegue, que parece um poema de fim de vida, ele consegue jogar o problema para Deus. E nisso ele é extremamente inteligente. O problema Aqui parece ter uma dialética bastante de um advogado mesmo, né, digamos assim. É como se ele tivesse em um pleno julgamento, no fim da vida ali, e para ele conseguir a absolvição que ele quer, para ele sentar ao lado direito ali do Todo-Poderoso, ele joga o problema nos colos de quem está julgando ele. Né? Exatamente. Você vai ter uma réplica disso de uma maneira diferente no Alto da Compadecida, do Suassuna, em que há uma intervenção, né, da Mãe de Deus para que possa haver essa salvação. O problema está no julgador, não no julgado.
E no caso, se Deus acolhe aquele pecado como maneira de eliminar o indivíduo, que glória que ele vai ter. Então ele precisa salvar. E nesse caso, esse indivíduo que fez o texto é muito inteligente. Tá? É um advogado que transtorna o julgador, coloca o problema para o julgador. Tira a sua responsabilidade. Não fui eu. Não sou eu o responsável. O problema é seu. Se você não me cobrar, se você não me recuperar, quem está perdendo é você. É como se a única função de Deus ali, em Deus, esse Deus da poesia, é como se a única função dele é perdoar de fato quem é fiel a ele, quem é temente a ele. Então, se ele praticamente não tem uma existência, ele não tem uma função, se ele não perdoar de fato aquele pecador. Exato. E ele se coloca como esse pecador, né? Sensacional, professor. Então, partindo daqui, a gente encaminha para o encerramento. Eu quero dizer mais uma vez que é uma honra muito grande estar tendo esse diálogo com você. Infelizmente, eu não vou ter mais aulas, né, de literatura brasileira com você, porque você já se desligou da graduação. Talvez, quem sabe, aí uma pós-graduação para mim, eu tente algo com o senhor, mas para mim é uma honra ter esse diálogo. Acredito que para os nossos alunos também é uma honra muito grande aprender um pouco mais sobre Gregório de Matos, ainda mais que é algo que vai cair numa prova tão decisiva para os nossos alunos, que é o vestibular. Então, eu encerro dizendo que para mim é uma honra, professor, e passo a palavra a você para fazer as considerações finais, o que queira dizer. E eu é que me sinto honrado pela lembrança, porque poder participar, ainda nesse momento de vida, em toda essa pandemia, de um esforço de gente que vai estar lá na frente construindo esse país, isso é uma dádiva. Então, eu me sinto lisonjeado de estar aqui presente e desejando um sucesso muito grande a todos vocês, pedindo perdão, como o Gregório, colocando o julgamento na mão de vocês, porque eu tento a falar de muitas coisas, viajar, o Felipe já me conhece, sou pouco objetivo. Mas nessa falta de objetividade, eu espero que vocês possam ter aproveitado um pouco mais dessa figura espetacular que é o Brasil do século XVII. Acredito que todo mundo aproveitou demais, professor. Eu acho que é o que falta hoje em dia, é essa figura intelectual que o senhor carrega, porque, pelo menos ao meu ver, na atualidade, o que a gente tem é muita influencer, muita voz de internet que fala bastante sobre algo, mas que talvez nem tenha um conhecimento sobre aquilo que está sendo falado. Então, eu acredito que, por mais que tenha destoado um pouquinho do assunto Gregório, a gente está em todo momento falando sobre algo que vai ajudar os nossos alunos, algo que pode vir a ser cobrado no vestibular ou na vida futura dos nossos alunos. Então, eu tenho certeza absoluta que foi tudo muito bem colocado, o diálogo foi sensacional e vai ser de grande proveito para os alunos. No mais uma vez eu agradeço a presença do professor, agradeço a sua atenção até aqui, lembrando que todas as poesias que foram faladas estarão no PDF, na descrição deste vídeo, e a gente volta na semana que vem com mais um convidado falando sobre mais uma obra do vestibular da UEL. Esperamos que a gente tenha ajudado vocês, a gente se encontra numa próxima. Muito obrigado.